Em 2020, de julho deste ano, segundo dados do site Wikipedia, a população do planeta Terra chegou a 7,8 bilhões de habitantes. Esse número nos remete a questões fundamentais. Em que ritmo o crescimento da população tem ocorrido? Esse crescimento é uniforme em todas as regiões do globo? Que porções do planeta a população ocupa? Como se alimenta, trabalha e se desloca? De que maneira toda essa população tem convivido, considerando a diversidade cultural que se apresenta? É isto que vamos ver nesta unidade, focados nessas questões, de modo a compreendê-las e nos dar fundamentos para refletir e elaborar diversas conclusões sobre elas. Podemos comparar a Terra a um trem superlotado, como mostrado nesta imagem? Ou seja, a população mundial soma um número muito elevado em relação ao que o planeta pode suportar? O que você sabe sobre como essa população está distribuída pela Terra? No campo da geografia, o termo população refere-se ao conjunto de pessoas que vive em determinado lugar, uma cidade, um estado, uma região, um país, um continente, etc. O estudo geográfico da população em geral é realizado sobre a ótica da demografia, do grego demo, que é igual a povo, e grafia, que é igual a descrição. Área do conhecimento que se dedica a descrever, analisar e interpretar as características da população em suas mais variadas dimensões, como distribuição, crescimento, composição étnica, estrutura etária, faixas de idade e de gênero, masculino e feminino, dinâmica espacial, migrações, etc. Esses estudos, mesmo que sejam amparados em informações estatísticas, precisam ser considerados com base nas especificidades históricas e geográficas que distinguem cada população. Quando comparamos os indicadores demográficos de diferentes países, ainda que apresentem algumas características socioeconômicas semelhantes, devemos levar em conta as particularidades culturais, políticas, socioeconômicas, históricas, naturais, etc., de cada um desses países. População absoluta e população relativa. O conceito de população absoluta refere-se ao número total de habitantes que vive em determinado lugar, povoado, cidade, estado, região, país, continente. Consideramos um país populoso quando o seu número total de habitantes é bastante elevado. O Brasil, por exemplo, com cerca de 203 milhões de habitantes, de acordo com o IBGE, é o quinto país mais populoso do mundo. A imagem que estamos vendo apresenta informações de alguns dos países mais populosos do mundo e também de alguns países pouco populosos. Dividindo o número total de habitantes de um país ou de um lugar pela área de seu território em quilômetros quadrados, encontramos a sua densidade demográfica, também chamada população relativa. Com isso, podemos saber se um país é muito ou pouco povoado. Quando um país apresenta densidade demográfica elevada, é considerado densamente povoado, e quando apresenta baixa densidade demográfica, pouco povoado. Observando essa imagem, nós podemos observar dois quadros, um de países intensamente povoados e outro de países pouco povoados. Vamos analisar um caso de cada. Primeiro, de um país intensamente povoado. O país é Singapura. Possui uma população absoluta de 5.604.000 habitantes, uma área de 710 km² e uma densidade demográfica de 7.893 habitantes por quilômetro quadrado. Nota-se que, quanto maior a população absoluta, menor a área desse país, maior será a densidade demográfica.
Vamos ver agora o caso de um país pouco povoado, o caso da Bolívia, que possui uma população absoluta de 10.725.000 habitantes, uma área de 1.098.580 quilômetros quadrados e uma densidade demográfica de apenas 10 habitantes por quilômetro quadrado. Então, observa-se que quanto menor a população absoluta, quanto maior a área em quilômetros quadrados, menor será a densidade demográfica, né? Então, coisas importantes para a gente observar ao analisar esses quadros. Mas também temos que notar que a população absoluta e a população relativa são noções que precisam ser analisadas com certa cautela. Isso porque nem todos os países populosos são necessariamente muito povoados. É o caso da Rússia, com 143 milhões de habitantes e um território com 17.098.240 quilômetros quadrados. Está entre os países mais populosos do mundo, mas apresenta baixa densidade demográfica, de 8 habitantes por quilômetro quadrado, devido à sua vasta extensão territorial. Então, é preciso ter cautela para poder analisar muito bem essa questão da densidade demográfica. É no leste e no sul do continente asiático que nós vamos encontrar os países com o maior contingente populacional do planeta Terra. Nós vamos examinar isso com mais detalhes na próxima aula. Faça uma leitura do texto da página 86 até a página 89, para fixar bem o conteúdo que nós trabalhamos hoje.